se você pegar dinheiro de conta de luz, dinheiro de conta de água, dinheiro de boleto do carro, dinheiro de mensalidade da escola e colocar aqui, meu amigo, cara, desculpa, eu não tenho outra coisa pra falar pra você. Você vai quebrar. Você vai quebrar. Não é eu acho que você vai quebrar. Não, eu não acho, não. Eu tenho certeza absoluta que você vai quebrar. Estamos ao vivo, queridos. Cliquem no link acima aí para vocês entrarem na chamada Anjos do Senhor. Galera, como é sabido, antes de qualquer coisa, vamos dar aqui uma olhada. Vamos dar aqui, ó, uma olhadinha. Ah, o IPCA já saiu, né? Saiu agora 9 horas, ó. E veio acima. A VAC veio acima. Jura? Isso aqui é inflação, tá? Nossa inflação aí, o IPCA. Veio acima do esperado. Porém, abaixo do anterior, tá? A de 12 meses, né? Acumulado de 12 meses. De 4,44 para 3,81. Tá bom? A projeção, ele veio um pouco acima da projeção. A de fevereiro tá bem alta, hein, cara? Olha, de 0,33 aí. Caraca. Mas o mercado já está esperando um corte de juros na semana que vem. Tudo bem? O mercado espera um corte de juros na semana que vem e esse dado aqui, ele é importantíssimo. Importantíssimo para o mercado entender o destino do Banco Central brasileiro na questão do corte dos nossos juros. Hoje a nossa taxa Selic está em 15%, né? Estamos em 15% aí, é uma das maiores taxas do mundo. Algo absurdo, porém, para quem trabalha na renda fixa, maravilhoso, né? Maravilhoso porque é grana no bolso, sem risco nenhum praticamente. E mas para quem está na variável sabe que isso daqui interfere bastante a renda variável aí, tá? Então a inflação veio aí levemente abaixo do anterior. O Investing, ele faz a coloração do dado com base normalmente na projeção, tá? É meio louco o Invest, tá? Tem dia que ele faz na projeção, tem dia que ele faz no anterior, mas de fato aqui a inflação acumulada veio de 4,44 para 3,81. Isso sugere que na semana que vem o Banco Central brasileiro pode sim cortar os juros em 0,5% ou até mesmo 0,5%, tá bom? É o que o mercado está esperando, um corte de 0,5 a 0,25. Mais que 0,5 dificilmente o Banco Central vai cortar, tá bom? Mas vai rolar um corte de juros muito provavelmente. Isso vai dar um ânimo aí para as bolsas e a bolsa pode dar uma esticadinha legal, tá bom? É o que a gente tem de notícia para hoje, tá? Depois a gente vai ter os pedidos iniciais para seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, daqui meia horinha, né? 9h30. Isso aqui também pode dar uma mexidinha aqui para nós de tabela, tá? Apesar de não ser um dado nosso, é um dado do mercado americano. Esse dado aqui, ele, como sempre, né? O S&P, ele balança, o mundo balança. Normal. Os Estados Unidos é o coração financeiro do mundo. Então, se os Estados Unidos balança, o mundo tende a balançar. Então, aqui está em linha, né? 203 para 214, então não acredito que vai mudar muita coisa, não. Então, acho que notícia para hoje, cara, o que nós tem é isso aí e acabou. Não tem mais nada assim relevante de notícia para hoje, não. A não ser a questão da guerra, que isso daí é durante o dia, a gente vai ter que estar de olho nisso, tá? O Estreito de Hormuz, lá por onde passa o petróleo do planeta Terra praticamente, tá fechado. E isso daí tem feito o petróleo disparar. Ó, petróleo Brent 6,5%, tem feito ele disparar. Com isso, os investidores têm medo, logo o VIX também dispara. E aí você tende a observar o dinheiro saindo daqui e migrando para cá. Na verdade, tudo isso aqui. Tá?
Este é o fluxo natural do dinheiro. E esse cara é o termômetro. Se você entender isso aqui de macroeconomia, você já entende aí 80% dos porquês dos movimentos dos preços. Isso aqui, todo e qualquer trader que vir para o mercado, obrigatoriamente, esse cara tem que entender esse beabá. Ele não precisa entender a fundo, tá? Ele não precisa ser um expert em economia, nem nada. Mas esse beabá aqui é o padrão, véio. Isso aqui é o clássico. Isso aqui o cara tem que saber disso aqui. O que é o S&P 500 VIX? Ele é o índice de volatilidade das opções. O que são opções? Opções nada mais é do que um seguro. É o que você compra para se proteger. As opções foram criadas para ser usadas como seguro. Tem nego louco que opera? Tem, eu já operei opções também. O Leandrão aí, daqui do grupo, seguidor nosso aqui, muito dos primórdios aí, ele opera opções. Mas as opções não foram feitas para ser operada. As opções foram feitas para serem seguros. É um seguro das suas ações. Por quê? Porque vão existir momentos da vida em que o país vai estar passando por uma dificuldade muito grande. Seja o nosso ou algum que os Estados Unidos esteja junto, ou até mesmo os Estados Unidos. Nesse caso, a guerra do Israel com o Irã, os Estados Unidos está do lado de Israel, o pau está quebrando lá, e os caras fizeram o quê? A principal coisa que eles podiam fazer, fechar o Estreito de Hormuz, que é por onde passa todo o petróleo do mundo. Com isso, eles sabiam que ia afetar o preço do petróleo, e esse preço do petróleo vai afetar a economia. De quem? De todo mundo. De todo mundo, principalmente dos Estados Unidos. E todo mundo sente o reflexo disso. Então, se está rolando uma tensão muito grande em algum lugar do mundo, esse cara aqui, ó, o S&P 500 VIX, o índice da volatilidade das opções, ele vai te dar o sentimento global. Se é um sentimento de medo ou se é um sentimento de euforia. Ele anda inversamente proporcional às bolsas mundiais. Então, se ele está subindo, quer dizer que as pessoas estão com mais medo. Traduzindo, tá? Estão com mais medo, estão procurando por mais proteção. Ou seja, procurar por mais proteção é tirar dinheiro da renda variável e não necessariamente colocar na renda fixa, mas a maioria desse dinheiro vai para a renda fixa, tá? E quando o VIX cai, quer dizer o quê? Que essas pessoas não estão com medo. A euforia está tomando elas, porque o cenário global é ótimo. Aí você vê o dinheiro saindo da renda fixa e vindo para a renda variável. E esse ciclo ele é infinito, não para. Para sempre vai ser assim. Quando isso vai mudar, Deco? Nunca. Enquanto o mundo for mundo, é isso que acontece na economia. É os bancos centrais pesando a inflação e os juros, fazendo essa balança andar em equilíbrio, sem deixar o juros subir demais ou a inflação subir demais, e o mundo falando pra gente aqui qual é o sentimento global deles, principalmente na trinca dos Estados Unidos com os tesouros dos Estados Unidos e o S&P 500 VIX, já que os Estados Unidos ele é o pulmão do mundo inteiro. E entendeu isso aqui, cara? Já era. Você já sabe se virar tranquilamente, tá? Eu falo sobre detalhes de toda essa tela, como montar, como ler, lá no YouTube, tá? Aqui tem o vídeo de formadores de preço. Então tem tudo lá, sobre detalhes. Mas se você entender esse beabá aqui, você já está na frente de muita gente, tá bom? Vamos dar uma olhada nas ADRs lá fora, pra gente entender o que está acontecendo. Isso daqui, essa leitura que eu estou fazendo com vocês aqui, eu estou fazendo às 9, tá? Mas é uma leitura que a gente faz 8h30 da manhã. Porque essa leitura vai nos dar um norte de abertura. E aí é para fazer o trade da abertura. Eu explico sobre isso na mentoria, tá? Por que eu não fiz antes? Lógico, para não gerar viés aqui em vocês. Por isso que eu estou fazendo com o mercado já aberto, que é para a gente estudar, não operar aqui agora. Para a gente estudar, tá? E entender aqui os porquês das coisas. Nossa bolsa lá fora está fechada,
tá? Porém, lá temos o pré-mercado. Existe a pré-abertura, para quem ainda não sabe, existe pré-abertura lá no States. Então, todas as nossas ações negociadas lá fora, elas têm pré-abertura, que abrem, se eu não me engano, acho que é 6 da manhã, tá bom? 6 da manhã. E fecham 9 horas da noite. Então, sempre vai ter o pré-market e o aftermarket. Nossa bolsa fecha, lá ainda continua negociando, o que nos pode dar sinais de possíveis movimentações no dia anterior, na abertura. E aí a gente faz toda essa análise da pré com o after, para entender se existe um saldo remanescente de movimentação que aconteceu, que possa respingar na abertura aqui pra gente, tá? Cai 1,5% lá na pré-abertura, ó. A nossa bolsa está caindo 1,5% lá fora. Basicamente a mesma coisa que aqui, tá vendo? Ó, nosso índice caindo quase 1,5% também, né? Já abriu guepado, empurrando para baixo aí rumo aos 180 mil pontos. Beleza? Isso aqui você consegue fazer essa leitura antes da pré-abertura. Junto dela, obviamente, a gente está sempre olhando quem? As principais ações aqui, ó, das ADRs. Vale, Petrobras, logicamente. Petrobras ontem subiu 5% por causa do petróleo, né? Provavelmente aí deva estar trabalhando, óbvio, né? Olha o pré-mercado da Petrobras, 1,7% de alta. Já está subindo lá. Por quê? Porque o petróleo Brent é o precificador da Petrobras. E se o petróleo Brent sobe, a Petrobras sobe. Para a Petrobras não subir com o petróleo Brent subindo, é preciso estar acontecendo algo muito significativo internamente. É outra coisa que vocês precisam entender. Quando essa análise aqui é feita, tá? Quando toda essa análise é feita do contexto, olha, isso aqui em cima, perdão, estou do lado errado. Deixa eu tirar aqui. Ó. Quando essa análise do contexto aqui ela é feita, para a gente poder entender, isso aqui tem que ficar na cabeça de vocês marcado para vocês não esquecerem, tá? Depois, com calma, vocês assistem um curso no YouTube aqui e aí vocês vão ter mais profundidade sobre o assunto. Quando toda essa análise aqui é feita, ó, renda fixa, tá? Com renda variável. E aí você tem aqui as commodities principais. O petróleo, o minério de ferro não está aqui porque o minério de ferro do Investing é louco o valor, tá? Mas essa madrugada subiu em Dalian, mais de 1%. Quando você vê esse cenário aqui, você fala, meu, caos. Isso aqui é caos. É queda para as bolsas. É para baixo. Acabou. É fim do mundo. Porém, é preciso entender se todo esse cenário vai refletir aqui. Porque às vezes não vai refletir. Várias vezes delas não vai refletir. Você vai ver o mundo desabando na macro, o S&P explodindo para cima, os tesouros também, Nasdaq e Dow Jones para baixo, e aí você vê o nosso índice subir. Por quê? Porque mesmo que exista uma correlação de aproximadamente 70% dos Estados Unidos com qualquer bolsa mundial, nós ainda somos um país independente. Nós ainda somos um país independente. Então, a depender da nossa situação interna do país, às vezes lá fora o pau está quebrando, mas aqui não vai ter impacto significativo. E aí você se baseia nisso aqui e toma um viés lazarento e esquece de olhar principalmente para os seus preços internos. E aí o mercado está subindo na tua cara e você quer vender a qualquer custo porque isso aqui fala que é venda. Então é preciso entender, ó, eu tenho preço de queda? Tenho estrutura de queda? Tenho fluxo de queda? Tenho. Então tá tudo combinando com isso. O que eu vou fazer? Vender. Lapa. Vou operar a favor da macro sempre. Sempre que possível. Porque às vezes o nosso fluxo interno tá gritando para você, não vende, animalzinho, não vende. E você querendo vender por qualquer custo. Porque a macro fala que é venda. Então tome muito cuidado quando fizer essa análise, para não cair no viés. Faça uma análise profunda de todas essas correlações, entenda tudo certinho, e aí você vem aqui para o índice, e aí a gente vai falar do índice agora.
as marcações, as regiões, o fluxo, e aí sim você vai falar, não, eu vou ir junto com esses caras da macro porque eu tenho cenário, eu tenho contexto no índice para ir junto com esses caras, então eu vou junto. Beleza? Guardem isso na cabeça de vocês para não esquecerem. Então vamos lá, a gente falou das ADRs, falou aqui da trinca, falou da renda fixa e do termômetro ali que mede o medo no mundo inteiro. Beleza? Tá tudo gravado aqui, depois vocês reassistem novamente. E como eu disse, tem o curso no YouTube aqui, meu, ridículo o valor, vai lá e assiste. Vamos lá. Vamos falar de índice futuro. Vamos falar das possibilidades do índice futuro, tá? Para quem não está familiarizado com essa tela, tá? Essa aqui é a minha tela atual. Em relação à mentoria, o que eu mudei foi que eu tirei o footprint diário daqui, tá na tela da esquerda, só isso. Beleza? A tela da esquerda eu tenho os duas telas, tá? Eu utilizo aqui duas telas para poder operar. Eu uso duas telas de 29, ultra wide. Então tem bastante espaço aqui para poder trabalhar com os gráficos, tá bom? E essa tela aqui é a tela operacional. É a tela que 90% do tempo aí eu estou mostrando essa tela aqui. Onde eu uso o gráfico de footprint sempre, 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 sempre. O gráfico de footprint vai estar comigo na minha tela. E aqui é onde eu uso o gráfico limpo para fazer as minhas marcações, tá? Tem os meus layouts aqui embaixo, já definidos das minhas marcações. Antes da gente falar de índice, a gente precisa obrigatoriamente falar desse cara aqui, ó, do Ibov. Ah, Deca, mas o Ibovespa não é operável. Não se opera Ibovespa, opera o índice e não o Ibov. Aham. Mas o índice é reflexo desse cara aqui. O índice é reflexo disso aqui. O que acontece aqui é reflexo disso aqui. Então a gente entende os momentos em que o Ibov nos mostrou que o índice teve movimentos significativos. Então, sempre a análise vai começar pelo Ibov, tá? Eu gosto sempre de analisar o Ibovespa. A gente está vendo aí que a nossa bolsa, ela deu uma explosão, né, em janeiro de 25. Em janeiro de 25, ó, a bolsa encontrou um fundo de 118 mil pontos. Desde então, 2025 foi um ano de alta. Ó, 2025 a bolsa subiu aqui, ó, 34% em 2025 a bolsa subiu. E em 2026, nesses 3 primeiros meses, já subimos 20% e agora teve uma correçãozinha, mas estamos aí com uma alta aproximada aí de 15% na nossa bolsa, só no mês de março, até agora o mês de março. Então em 3 meses a gente subiu 50% do que a gente subiu ano passado todo. Vou tomar um café aqui. E eu sei, eu entendo vocês, quando vocês olham esse tipo de mercado e ficam perdidos como marcar. Porque marcar mercado rápido não é fácil. E a gente nota claramente que a partir desse fundo aqui, ó, a partir desse fundo o mercado impulsionou e corrigiu em 50%. Impulsionou e corrigiu em 50%. De 50 para baixo, tá bom? E aqui ele impulsionou, ó, fez uma base, enganou para cima, enganou para baixo e estourou para cima aqui. Quando a gente olha esse movimento, aqui, até aqui a leitura ainda está fácil, né? Até aqui a leitura ainda está fácil. O mercado já vinha de alta, tá vendo? Ele já vinha subindo muito claramente, ó. Então, era esperado que nessas regiões de fundo o mercado retomasse movimentos de alta, tá? E aí você tá de olho nessas estruturas menores mais próximas, você vê que a partir desse fundo ele faz o flip, né? Porque a gente chama de flip. Primeiro ele flipou aqui, ó, ele sobe, não rompe o change of character, corrige 50% deste impulso ou abaixo e quebra para cima. E essa quebra leva o change of character embora e o flip embora. O que é flip e o que é choque? Também explico isso aqui no canal, tá bom? É bem fácil aí.
o mercado, a partir daqui, leva tudo embora, volta, faz mais um teste, respeitando o limite de 50% e quebra de novo. E aqui você tem uma nova referência, ó. Ela é aqui, depois ela vai para cá, depois ela vai para cá. E aí o mercado vem aqui, ó, em 50% e a partir daqui já era. Não volta mais. Aí eu sei que é onde vocês ficam perdidos nas marcações, né? Por quê? Você tem esse impulso aqui. E olha lá que o mercado não vem em 50%. Ele só trocou polaridade. E foi embora. Não vem em 50%. Então, na teoria, pegando a teoria e colocando debaixo do braço, isso tudo aqui é uma única referência. Essa ignorância toda aqui é uma única referência. Porque a partir deste momento, você não tem mais correções válidas de mitigação. Quebra, corrige raso, quebra, raso, quebra. E assim ele vai embora. Então, na teoria, com regulamento debaixo do braço, como eu falo, isso aqui é uma referência só. Isso aqui tudo é região de prêmio. Isso aqui tudo é região de desconto. Ah, então quer dizer que agora cai. Quer dizer nada. Quer dizer nada. Só quer dizer que aqui é região de prêmio e aqui é região de desconto. Se você vai vender aqui, é preciso entender e compreender uma estrutura de venda. Pelo contrário, eu não vou vender. Isso daí precisa estar na cabeça de vocês, cara, assim. Põe lá dentro do cérebro de vocês. Não é porque estamos em prêmio que eu vou necessariamente vender. Eu só vou vender em prêmio se houver uma estrutura de venda em prêmio. Se o mercado continuar quebrando topos, mesmo que micro, com correções mais rasas, mostrando urgência em subir numa região de prêmio, eu vou comprar em prêmio. Vou comprar em prêmio. Mas comprar em prêmio não faz sentido. Faz sentido. Eu não posso querer vender aqui só porque ele está numa região em que o método me diz que acima dos 50% desse impulso é prêmio e aqui é desconto. Então aqui você, ó como o método fala, procure por vendas. E aqui em desconto você procure por compras. Eu não vendo e não compro. Eu procuro por oportunidades nessas regiões. É diferente. Tem que ser diferente. Porque senão você entra novamente num loop de viés e quer, por qualquer custo, fazer o mercado te pagar. E não é assim que funcionam as coisas. Então sim, tudo isso aqui é uma referência só. Você pode trazer para o semanal, porque está muito grande, tá, esse negócio aí. Então para ficar mais fácil a marcação, no semanal as coisas ainda ficam um pouco maior, né? Se você quiser no semanal dá até para usar essa referência aqui, ó. Porque aí no semanal é só um candle, né? Dá até para usar tudo isso aqui como uma referência. Cara, o fato é, galera, se você olhar o método friamente, a bolsa tá cara. Só que o que define que a bolsa tá cara não é só o preço. Não é o preço só que define. Existem diversos fatores macroeconômicos. Situação do país, como é que está a economia lá fora, economia interna, como é que está a política. Diversas coisas influenciam no caro e barato. Então, por isso que vocês, nós, traders, precisamos estar sempre de olho no cenário político. Faz parte do game, cara. Faz parte do game. Se você não é um scalper, você precisa, obrigatoriamente, estar de olho no cenário político. O scalper não, o scalper ele opera micro, então para ele tanto faz o cenário político, ele vai operar micro, tá? A gente que opera movimentos maiores no dia, obrigatoriamente tem que olhar isso aqui, tá bom? Então tá enorme essa referência, a gente vai focar mais próximo do preço, eu vou voltar aqui pro diário e vou pegar só o último impulso, tá bom? Ó, eu vou pegar só o último impulso, a partir daqui, vou colocar até uma setinha aqui, ó. Vou pegar o último impulso que está dentro de prêmio, hein? Tá vendo que está dentro de prêmio esse último impulso?
todo mundo consegue enxergar que o mercado tem um rally, base rally aqui, ó. Todo mundo consegue ver isso aqui, ó. Rally. Aí ele faz uma base. E depois faz outro rally de alta. Rally. Isso é um padrão clássico de supply and demand. Tá? O mercado expandiu, distribuiu e acumulou, e expandiu de novo. E aqui também ele faz uma espécie de distribuição em forma de cunha de alta, canal de alta, chama do que você quiser chamar. Não tem problema nenhum. O fato é que o mercado faz esse tipo de movimentação, perde o change of character, que é o último fundo válido, e agora nós estamos fazendo um retrocesso deste movimento. O que está acontecendo ali no micro, tá? Depois de quando você se adapta com o método e você domina o método, você consegue ver movimentos mesmo sem abrir o time frame. O que está acontecendo aqui? Claramente o mercado perdeu o change of character desse movimento aqui, ó. E o que ele está fazendo? Um retrocesso para testar essas regiões de prêmio deste impulso para decidir se ele vai querer continuar baixa ou não. É esse padrão que está rolando aqui, ó. É exatamente isso que está acontecendo. É que está no diário aqui, a gente não consegue enxergar. Mas quando você cair para os 60 minutos, você vai ver que é isso daí. Eu coloquei no diário para poder marcar esses Fair Value Gap aqui, ó. Porque isso aqui são pontos de parada. Deco, mas está em prêmio, por que você vai marcar? Porque são pontos de parada. Porque eu sei que as minhas vendas, quando elas acontecerem aqui, e até mesmo a venda maior, ela tem um destino. Primeiro destino, esses pontos de parada, e o segundo destino, o nó de volume dessa base, que aqui não vai marcar porque esse aqui é o Ibovespa, e o Ibovespa não é negociável, tá? No TradingView marca. Chora profit. Vamos para os 60 minutos. Olha lá, como fica claro nos 60 minutos o movimento, né? Muito explícito nos 60 minutos o movimento aí, ó. O mercado faz essa espécie aqui de canal, cunha, chama do que você quiser, eu já falei. Então, a gente vai ligar os fundos aqui, ó. Esse fundo ligado com esse fundo. Lembre-se, LTAs e LTBs serão regiões de liquidez. E nós marcamos essas regiões para entender a manipulação, tá? Só que se liga LTA e LTB com fundos que geraram nova máxima. Não se liga LTA com fundo que não gerou máxima, tá bom? A mesma coisa para LTB. Ou seja, esse fundo gerou uma máxima. Esse fundo gerou uma máxima. Esse fundo gerou uma máxima. Então, esse aqui você ligaria com outro fundo, só que ele perdeu, beleza? Então, você não vai ligar isso aqui. Então, ó, esse fundo gera máxima, esse fundo gera máxima. Se esse fundo aqui tivesse gerado a nova máxima, essa LT você podia ligar aqui assim, ó, mais ou menos. Só que ele não gerou. Então, o correto de se traçar essa linha lazarenta aqui, tá? É dessa forma aqui, ó. Para entender a LTA, né, linha de tendência de alta, para quando é que o mercado vai romper ela. Aí você pode copiar e colar ela e trazer para cima aqui, ó. E tentar ligar o máximo de topo possível. Pode ser aqui, sei lá, tá bom? É só para ter uma referência isso aqui, não é para se apegar nisso não, tá bom? Só para ter uma referência. Então, nos 60 minutos, claramente o mercado subia. E claramente esse fundo aqui não poderia ser perdido, já que era o fundo que sustentava o movimento de alta dentro da LTA. E esse fundo é o Change of Character. Por quê? Porque a partir desse fundo nós tivemos uma nova máxima que rompeu o topo anterior. Na volta o mercado deveria segurar nestes order blocks aqui ou até mesmo nesse aqui. Ele não consegue. Foi exatamente o momento em que nós tivemos aquele pânico da guerra de Israel com o Irã, o ataque dos Estados Unidos. O mercado despencou passando direto. E lembra que todo order block de demanda, quando quebrado, atendendo alguns critérios, ele troca-se a polaridade e passa a ser um order block de oferta. O que isso quer dizer, Deco? Pelo amor de Deus.
Eu explico isso com detalhes também aqui no canal e no curso de SMC. Mas, o que significa isso? Se o mercado sobe, se espera que essas retrações, pontos de interesse, order blocks, fair value gap, aí tem 500 mil nomes que o ICT coloca e quem gosta de usar não tem problema, tá? Não, isso é um IFGV, é um FGV da não sei da onde, isso daí, não importa o que você vai usar o nome. Eu uso order block, fair value gap e nó de volume, só. Quando essas regiões são atropeladas, que foi o caso desse momento aqui, quando essas regiões são atropeladas, nós entendemos que o bloco foi quebrado. Aí, por isso o nome breaker block. Foi quebrado como? Com força excessiva, candles direcionais, deixando entre eles fair value gaps. Urgência. Lógico, se o mercado está com urgência, a ideia é que ele quebre isso com muita urgência, volte a testar isso e dê continuidade. É exatamente o que está acontecendo aqui. Exatamente, tá? O mercado fez exatamente esse tipo de movimento. Quebrou com urgência, voltou a testar e colocou aqui, ó, um fundo mais baixo. Esse fundo mais baixo, quando você vem nas estruturas menores aqui, ó, essas estruturas menores, ó, quando ele faz esse movimento, esse retrocesso vem em 50% desse topo aqui, ó, com esse fundo, que é dois candles apenas. Logo, esse topo aqui, quando gera uma nova mínima, você pode considerar essa estrutura aqui como uma estrutura de venda, que é exatamente onde o mercado está voltando. Então, você sabe que isso aqui foi um breaker, você sabe que ele já foi testado, então você já não precisa marcar mais ele, porque ele já testou e já pagou o trade. E você sabe que o mercado deu continuidade colocando um break off structure para baixo. E agora nos 60 minutos você vai usar essa referência aqui. Pode pegar daqui, tá bom? Não tem problema. E a mesma história se repete. Você tem essa extremidade, o order blockzito aqui, o último candle de alta é esse cara, tá? O último candle de alta é esse cara, porém depois dele você tem um paviozinho aqui, então você pode considerar os dois nos 60 minutos, porque lembra, você não vai operar os 60 minutos, é os 5, isso aqui é só uma referência. Marcou isso aqui, o que é isso aqui? Ponto de oferta, do que? Dessa estrutura de queda aqui, ó, anjo do Senhor Deus, daqui. No Ibovespa. Então, eu sei que quando o mercado voltar naquela região e dentro desse fair value gap aqui, na região de prêmio, tende a, vou repetir, tende a voltar os vendedores. Então, se eu tiver que vender, onde que eu vou buscar por vendas? Quando o Ibovespa chegar nessas regiões aqui. Lembra, isso aqui é o Ibovespa, não é o índice. Mas eu opero o índice, tudo bem, mas você precisa dessa marcação no Ibovespa. Teve um momento no Ibovespa que houve urgência lá no índice, porque isso aqui, o índice replica isso aqui. Vai ter urgência de novo quando voltar aqui? É isso que a gente precisa ver aonde? Lá no índice, para poder operar. Então, a marcação do Ibov, uma marcação fácil de enxergar, é isso daí que está rolando, sem erro. E, logicamente, a gente não vai deixar para trás pontos de interesse como esse order block, foi o último candle antes dessa impulsão violenta, também é um lindo ponto de oferta para a gente procurar por oportunidades no índice, e o order block da extremidade, que também são lindos pontos de ofertas para a gente procurar oportunidades no índice. Aí o que você faz aqui, anjo de Deus? Clica em cima disso aqui, ó, e liga o alarme. Ó. Clica em cima disso aqui e liga o alarme. Tá? Por quê? Você não tem que ficar olhando o Ibov, você não vai ficar olhando o Ibov, você vai ficar olhando o índice. Liga o alarme. Quando o Ibov tocar aqui, o alarme tocar, você sabe que chegou no ponto de interesse no Ibov. Aí você vai ficar ligeiro no índice lá. Vamos para o índice. Notem que é o mesmo desenho, tá? Quando você vem para 60 minutos, ó, é o mesmo desenho. O mesmo desenho do Ibov. Basicamente a mesma coisa. Deixa eu só colocar o 240 para ficar mais fácil fazer a leitura aqui mais próxima. Mas ó, é o mesmo desenho. O mesmo desenho, tá, galera? Não mudou absolutamente nada. Ó. Vou até repetir o desenho aqui. Liga aqui o máximo de topo que você conseguir, com a linha e tal. Mesma coisa. Mesma coisa. Aí vai mais próximo do preço nos 60 minutos. Você vai ver que esse fundo não poderia ser rompido. Ele foi rompido. Isso aqui é o Change of Character de baixa.
ele não deveria perder se ele quisesse continuar o movimento de alta, mas ele não conseguiu e perdeu. Logo, você tem o bloco da extremidade aqui, que é o mesmo bloco de lá. Você tem o bloco antes do impulso violento. Tá vendo que aqui a gente não tem a vela? Porque o índice tem gaps na abertura, ele tem gaps. Mas, o que que tem aqui? Uma vela. A gente só não participou dela, mas é uma vela. Entenda isso aqui como uma vela de baixa. Acabou. Tá? Acabou. Eu vou até providenciar, eu vou ver se eu consigo de novo providenciar para vocês um indicador que fecha gap. Tá? Ele cria um candlezinho aqui, ó. Aí não fica esses gap maluco aí para vocês. Ele cria um candlezinho aí. Ele fecha o gap. Parece um candle. É bem legal. Vamos ver se consigo de novo esse indicador aí. Aí eu disponibilizo no grupo para vocês. Isso aqui nada mais é do que um candle, tá? E olha lá o movimento. Se não é a mesma coisa, a mesma merda, ó. Rompeu com muita força o que era demanda. Olha aqui, ó. Lembra? Era demanda, rompeu com muita força, voltou a testar, dando continuidade. Quebrou o quê? O fundo aqui embaixo. Isso aqui já é um break of structure. Beleza. Posso tirar isso aqui. Olha que legal, cara. É a mesma bosta, né? É a mesma bosta. Aí você tem a mesma referência. Porém, aqui você consegue fazer isso, que é maravilhoso. Porque isso aqui é negociável, né? Como isso aqui é negociável, você consegue traçar perfil de volume para entender a POC desse movimento, onde é que ele está. Então, eu vou traçar o perfil de volume aqui do range fixo de toda essa região, tá? Ó. Essa região aqui, ó. Eu vou querer saber onde está o perfil de volume dele para poder confluir com as minhas regiões. Qual? Primeira, zona de decisão, tá aqui. Eu tenho o bloco da região da extremidade, que é a mesma coisa, a mesma coisa. E o nó de volume está carregando, porque o profit é maravilhoso, né? Lerdo como sempre. Note que o preço está na onde? Voltando a testar essa região. Já testou, na verdade, essa região aqui, né? E aí, ó, outra coisa que vocês têm que entender. Hierarquia de time frame. Tudo isso está sendo feito no quê? Tudo isso está sendo feito nos 60 minutos. Tá vendo aqui, anjos do Senhor? Está sendo feito nos 60 minutos. Logo, eu preciso aguardar uma hierarquia menor mudar a sua decisão. Ou seja, os 5 minutos precisa mudar a sua característica na região em que eu quero vender. Olha lá, ele abriu o nó de volume, ó. Carregou. Olha aqui onde está o belíssimo nó de volume. Estava junto com o Fair Value Gap, né? Você pode deixar marcada essa região porque ela é importante, tá? Mesmo ele passando para cima, voltando para baixo, ela ainda continua sendo uma região de volume no passado importante. Então se pode deixar isso aqui marcado como um ponto de oferta. E aí, como é que o preço sobe? Com topos e fundos ascendentes. Óbvio, no time frame menor, ele vai estar fazendo isso aqui, ó. Chegou no meu ponto de interesse. Chegou no meu ponto de interesse. O que eu faço agora, Deco? Você vai aguardar uma confirmação de entrada. Se é um ponto dos 60 minutos, você precisa aguardar um change of character dos 5 acontecer. Se é um ponto do diário, você vai ter que aguardar um change of character dos 60 acontecer. Se é um ponto dos 5 minutos, você vai ter que aguardar um change of character do 1 minuto acontecer. Show? Show. Então vamos lá. Deco, o preço chegou lá na região que você falou, nesse dia aqui, ó, conhecido como dia 10 de março. Anteontem, né? É isso aí. O preço chega lá, Deco. Foi lá na região, tocou a região e eu tenho o change of character só aqui embaixo. Exatamente, esse aqui é o change of character primário da estrutura. Se você pegar isso aqui, é o movimento primário da estrutura, de 5 minutos. Corrigiu, quebrou. O change of character primário está aqui. Mas eu posso considerar esse outro aqui como change of character para vender? Sim, isso aqui é um change of character secundário. Você pode considerar isso aqui sim para vender. Então, se você
viu o preço chegar lá em cima. Aí você marcou esse fundo aqui e falou, isso aqui é um change of character. Quando o preço perder isso daqui, eu vou ter o change of character de baixa a favor do POI dos 60 minutos. E quando isso acontecer, eu vou fazer o quê? Vou pegar o prêmio desconto depois do rompimento e vou marcar acima de 50% o ponto que eu quero vender. Ou seja, essa extremidade era um ponto que eu quero vender, porque o Deco falou que chega no POI, é importante aguardar que o mercado inverta nos 5 minutos, e aqui foi a primeira inversão. Estou ciente de que não é o choque primário dos 5 minutos, porque o choque primário está aqui. Estou ciente que isso aqui é um choque secundário dos 5 minutos. É um choque menor, mais próximo do bloco. Estou ciente disso. Ótimo, então fique ciente disso. Você marcou a região, o preço não voltou, veio e continua caindo aqui, ó. Sem problema. Você faz o quê? Se está no bloco dos 60 maior, o mercado perdeu esse change of character, mas ainda não perdeu esse, mesmo assim eu vou manter a minha venda aqui e posso até traçar um novo nó de volume aqui em cima para entender aonde está a POC desse bololô de candles aqui. Você vai ver que ela vai estar mais ou menos aqui, tá? Marromena aí, nessa região. E você vai marcar essa região também, tá bom? Então vamos lá. Deixa o Profit carregar aí que ele... Olha lá, carregou. O Profit carregou, eu tenho esse change of character secundário, tenho a zona de decisão junto com a POC, então isso aqui também é uma região interessantíssima para a gente poder vender. Porque tem agora o confirmation tal, e tá tudo certo, e aqui é venda. Ótimo. Lindo e maravilhoso, você fez tudo correto. Agora, o que você vai fazer? Eu vou esperar o preço retornar nessas regiões para me poder fazer a minha venda aqui. Lembrando, eu estou vendo um change of character secundário. Eu tenho ciência que é secundário. Eu sei que o choque principal da estrutura dos 5 minutos, ó. Olha a estrutura principal dos 5 minutos aqui, ó. Isso aqui tudo é uma estrutura, porque não vem em 50%. Perdeu o change of character? Não. O que perdeu aqui foi um change of character secundário, depois de chegar num ponto de interesse. Dá para saber se vai ser real e o mercado vai explodir para cima? Não, não dá para saber. Então você tem que tomar risco. Fiz isso aqui, fiz as marcações e estou aqui todo bonitão agora, no dia 11, conhecido como ontem, né? Conhecido como ontem. Vou esperar o preço voltar nessas regiões. Aí é que eu falo para vocês. O 60 é confirmado pelo 5. E o 5 é confirmado pelo 1. Ótimo. Se você já sabe onde quer vender e o porquê quer vender, as regiões que você quer vender, agora você vai entrar no gráfico de 1 minuto e vai esperar o maldito do preço voltar na região que você quer vender. E vai monitorar a mesma merda. É a mesma coisa, cara. Põe um negócio na cabeça de vocês. É a mesma bosta. Os movimentos são os mesmos. É sempre a mesma merda de movimento. O que muda é que um tá nos 60 minutos, outro tá no diário, outro tá no 5, outro tá no 1 minuto, outro tá no 15 segundos. Não importa, velho. É o mesmo movimento. Anjos de Deus, é o mesmo movimento. É o mesmo movimento. Como é que o mercado sobe? Lógico. Topos e fundos ascendentes. Olha, Deco, o mercado está chegando lá na nossa região. Você tem aqui um bloco que você marcou, que é zona de decisão mais nó de volume. Você tem o nó de volume total dos 60 minutos. E você tem uma região interessante de bloco aqui dos 5 minutos. Tá lindo. Essa região é venda, Deco. É venda, essa região é venda. A gente marcou certo. Só que olha o 1 minuto. Está produzindo topos e fundos. Opa. Topos e fundos ascendentes. Você vai vender? Pôr sua ordem aqui, stop aqui? Pôr a ordem aqui com stop aqui? Óbvio que não, anjo do Senhor. Ai, meu Deus do céu. Óbvio que não. Você vai esperar que esse fluxo do 1 minuto se alinhe com a estrutura do 5 que você marcou. Então, quando o preço chega no bloco, você começa a monitorar o fundo que gerou máxima. O fundo que gerou máxima. O fundo
que gerou máxima. Quando o fundo que gerou máxima for perdido, isto daqui é um change of character, é a mesma bosta. O change of character de baixo. Como é que esse fundo foi perdido, meus queridos? Candles direcionais para o mesmo lado, deixando entre eles fair value gaps. Ou seja, este candle stack de baixa, que era de demanda, porque foi um candle de baixa antes do movimento que gerou a nova máxima, ele foi quebrado com displacement. Logicamente que não foi todo ele, né? Foi mais a região do pavio que foi quebrada. Deixa eu tirar isso aqui, que senão vai ficar difícil vocês entenderem. O fato é que aqui tivemos urgência. E validou o fundo anterior. Por isso que ele volta só a beliscar o fundo anterior. Mas, o que você deveria ter feito aqui ontem? Aguardou isso acontecer. Marca aqui a perca do fundo. Já está na minha região de venda. Eu já vi o mercado voltar. Perdeu o change of character. Agora, o que eu vou fazer? Vou marcar esse fundo com esse topo. É a mesma bosta. E vou vender em prêmio aqui. Na onde? Vou traçar o nó de volume da região. Olha como é a mesma coisa, cara. Vou traçar o nó de volume da região. Vou fazer uma confluência com a zona de decisão. E olha que linda aqui a região que eu quero vender. Exatamente essa região aqui. Aqui eu quero vender. E vou aguardar o mercado voltar. Deco não voltou, cara. Ele fez um fundo aqui, aqui, caiu, cara. Não voltou, velho. Não voltou, Deco, não voltou. Paciência, cara. Paciência, cara. Não é a gente que define o que ele vai fazer. Não somos nós que define, cara. Eu tô aqui para entender as regiões, entender o contexto do macro ao micro, esperar movimentações a favor do meu contexto e tomar risco. Quando? Quando ele der a oportunidade. Aqui ele não deu. Ele só voltou a beliscar aqui, varreu essa liquidez interna aqui e quebrou um novo fundo. Quebrou um novo fundo. E engatilhou um mercado rápido aqui, ó. Caiu com urgência. Caiu com urgência. Tem como saber que isso vai acontecer? Não. Mas isto daqui mostra para vocês a importância do confirmation entry, a importância de aguardar um time frame confirmar o outro, para não tomar stop de otário, ficar tomando stop de trouxa. Confirmem os time frames, marca a região dos 60 e entenda os 5 minutos se ele fez movimentação a favor disso aqui. Marque a região dos 5 minutos e aguarde o M1 e entenda se ele fez movimentações a favor disso aqui. Aí você entra no trade. Sempre com stop pequeno. Aconteceu um confirmation entry aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Um confirmation entry aconteceu. Pelo gráfico de 5 minutos dá para saber que no 1 minuto desenhou uma confirmação aqui. Tá? Aguarda, custa aguardar? Ele vai fazer. Quando ele fizer, você entra. E se ele fizer e não der oportunidade de entrar, não entra. Você não precisa operar todo dia. Você precisa operar corretamente todo dia. Agora, clicar igual um idiota todo dia não tem necessidade. Clicar a qualquer custo não tem necessidade. Ter que operar não tem necessidade. Você tem que fazer o que você determinou a fazer. Se o mercado não fizer o que você espera, você não opera. É simples assim. Eu estou aqui para tomar decisões. Quais decisões? Dentro do meu operacional. Qual operacional? O que você quiser. O problema é teu. Quem me acompanha há muito tempo, quem fez mentoria comigo sabe disso.
Eu não falo mal de operacional. Eu brinco, tiro um sarro ali brincando e tal, mas eu entendo que tudo funciona e nada funciona. Deca, eu vejo média móvel. Eu enxergo tape reading. Eu faço com Renko. Eu faço com linha. Deca, eu uso Bookmap. Deca, eu uso ECT. Não, eu uso SMC. Não, eu uso Elliott. Eu uso... Dane-se o que você usa. O problema é teu, não é meu. Mas põe um negocinho na cabecinha de vocês. Se vocês não fizerem todo santo dia a mesma coisa, desculpa, vocês vão ficar pelo caminho. Eu sei que é ruim ouvir isso, mas vocês precisam ouvir isso, porque é pro bem de vocês, pro bem da saúde financeira de vocês, pro bem da saúde psicológica de vocês. O day trade, cara, é um ambiente muito agressivo. Muito agressivo. Isso daqui é o ápice. É o ápice do risco do mercado financeiro. É isso aqui. É nisso aqui que a gente está se metendo. Logicamente que tudo que tem um alto risco tem um alto retorno. Por isso que isso daqui tem que ser utilizado como potencializador de capital. Tem que usar isso aqui para potencializar o seu capital. É um catalisador, né? Na reação química existem os catalisadores. Ele serve para o quê? Potencializar, né? Acelerar a reação química de dois componentes químicos. O day trade ele está aqui para isso, para catalisar o seu capital. Que capital? O capital destinado ao risco do trading. Se você pegar dinheiro de conta de luz, dinheiro de conta de água, dinheiro de boleto do carro, dinheiro de mensalidade da escola e colocar aqui, meu amigo, desculpa. Desculpa. Cara, desculpa. Eu não tenho outra coisa para falar para você. Você vai quebrar. Você vai quebrar. Não é eu acho que você vai quebrar. Não, eu não acho, não. Eu tenho certeza absoluta que você vai quebrar. Não tem acho. Obviamente você vai quebrar. Porque você não vai ter emocional para aguardar as oportunidades. Você não vai ter emocional para aguardar o mercado se movimentar a seu favor. Você não vai ter emocional, porque o dinheiro que você não pode perder. E existe um grande ditado no mercado financeiro, conhecido por os traders mais dinossauros do planeta Terra, e o Stormer fala muito disso. Se o dinheiro do trade é um dinheiro que você não pode perder, você já perdeu. E já perdeu mesmo. Aqui você precisa entrar com a cabeça fria. O dinheiro que você põe aqui, eu até brinco na mentoria com os meus alunos aí, alguns deles estão aqui nessa chamada da última mentoria, inclusive forte abraço aí para os meninos que estão aqui. O dinheiro do trade é o dinheiro que você pode tacar fogo. Pode tacar fogo. Imagine você pegar uma nota de 100 reais e tacar fogo nela, mete o isqueiro nela assim, vê ela queimando e não vai mudar nada na tua vida. Absolutamente nada. É essa grana que tem que vir pro day trade. É com esse dinheiro que você tem que operar aqui. É um dinheiro que não vai mudar absolutamente nada na tua vida. Pelo contrário, esquece. Você não vai ter paz para operar. Você não vai conseguir operar. Você vai estar sempre com medo, sempre com receio, e o seu cérebro criando diferentes cenários para te enganar. Porque você não pode perder aquele dinheiro. E a nossa mente trabalha para nos proteger. E a maneira mais eficaz de proteger um ser humano é enfiando medo nele. É por isso que a nossa mente luta contra a gente o tempo todo. Ela põe medo em você para te proteger. E você acaba se arrebentando no trade. Tá bom? Então escutem esse conselho de amigo. Eu poderia vir aqui e falar com vocês, cara, vender um monte de sonho, um monte de ilusão. Mas quem me acompanha sabe que não é esse o meu objetivo. Não é esse o meu perfil. Eu nunca fui esse cara. Quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Eu nunca vou vir aqui e vou vender facilidade para vocês. Nunca vou vir aqui e falar para vocês, cara, faz aqui, ó, esse curso que você vai partir daqui R$ 1.000 por dia. Faz essas que você... Cara, vocês nunca vão ouvir isso de mim. Nunca vão ouvir isso de mim. Tá bom? Porque isso aqui não é fácil.
Não é fácil. Mas o que precisa ser feito? O que precisa ser feito é tomar o mesmo comportamento todo santo dia. Fazer a mesma coisa. Por quê? Porque quando você acertar, você vai ganhar muito em relação ao seu risco. Basicamente, é sobre isso day trade. É aguardar o máximo possível, se for preciso, lógico, às vezes o mercado vai dar oportunidade rapidinho, dentro do que você se propõe a fazer. Rapidinho vai dar oportunidade. E às vezes vai demorar horrores. E você precisa entender isso. Que às vezes vai ser rápido, às vezes vai ser fácil. Tem dia que você faz o seu gain na abertura do mercado. Tem dia que você fica na tela até 2, 3 horas da tarde, não acontece nada e você fecha tudo, desliga e vai embora. E você precisa ter a mentalidade para entender isso. E não entrar na loucura de ter que fazer por qualquer custo. Vou fazer por qualquer custo, porque senão você está ferrado. Olha como o mercado abre hoje. Linha reta. Linha reta. 90 graus para baixo. Tá vendo isso aqui? Linha reta. A gente tem um fundo interessante e importante deixado aqui no dia de ontem. Certo? Você tinha esse fundo aqui, que é o Change of Character dos 5 minutos. Primário. Esse aqui é o primário, tá vendo? Ele não gerou a nova máxima lá em cima? Então esse aqui é o primário. Ele foi perdido com a abertura de hoje. Se você está trabalhando uma estrutura dos 5 minutos, que a última estrutura dos 5 minutos válida é esse impulso, essa região de fundo deveria segurar o preço. Ela não segurou o preço. E foi manipulada. Toda região de fundo ou topo importante, quando manipulada, os seus olhos devem estar muito afiados para entender um micromovimento de inversão do fluxo para pegar uma compra. Porque na grande maioria das vezes o mercado manipula um fundo importante e repica para dentro. Manipula um topo importante e repica para dentro. Então você precisa estar de olho numa microestrutura menor. Eu vou abrir o 15 segundos só para você ter uma ideia aqui que isso aqui é um trade que eu teria pego. Tá vindo no fundo importante, tá manipulando um fundo importante. No 15 segundos vai ter fluxo aqui envolvido, com certeza. Com certeza. E a estrutura claríssima de preço. Vou abrir o 15 segundos só para vocês entenderem a estrutura, tá? Eu consigo enxergar pelo 1 minuto, mas às vezes você não tem enxergado pelo 1 minuto porque faltou candle para você enxergar ali. E tá tudo certo. Ó. Fundo. Sobe. Manipula. Desce com força. Manipula. Sobe absurdamente com força, rompendo o topo anterior que gerou essa mínima. Change of Character secundário. Olha aqui o fluxo. Fluxo crescente. Depois de um fluxo extremamente vendedor, que não consegue dar continuidade, o mercado com fluxo crescente rompe o topo anterior. Quem fez a mentoria sabe. O que é esse vendedor aqui, ó? Gigantesco no fundo, sem continuidade. Não é não, Evandro? Não é não, Jonathan? Não é não, Sandro? O que é esse fundo aqui? Isso aqui é comprador passivo. Isso aqui é comprador passivo. Comprador passivo. Enchendo o carrinho. O mercado sobe, rompe o topo anterior com fluxo crescente. No 1 minuto ele deixou um lindo Fire Value Gap. Olha lá. Olha o... Nossa senhora. No 1 minuto tá mais fácil ainda de ler. Mais fácil ainda. Olha o tamanho da venda. Olha o tamanho da venda. Bate no muro. Volta. Olha o tamanho da compra. Rompendo o topo anterior. Volta a testar o Fair Value Gap. Paga 3 vezes o risco. Dá para ser mais fácil que isso? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tá? Eu não sei. Tocou,
respeitou, pagou. Beleza? Isso é um confirmation entry do 1 minuto. Ok? Confirmation entry do 1 minuto. Você tem essa extremidade aqui para o preço trabalhar. O mercado está vindo de um rompimento de fundo. A depender de como virar o à vista, tá bom? A depender de como virar o à vista, o mercado vai dar sinais para nós se esse movimento aqui existe uma urgência em cair e a gente vai andar com o mundo, porque o mundo ainda segue lá, ó, 6% VIX, os tesouros subindo, a trinca ela caindo mais forte ainda do que já estava. Porém, entendam, duas ações gigantescas da nossa bolsa estão com os precificadores em alta. Vale, minério de ferro subiu 1,5% de madrugada. E a Petro, o Brent está subindo 6%, 7% agora. Então, por mais que você tenha um cenário externo te mostrando uma macro negativa, te mostrando possibilidades desse mercado continuar a cair, lembre-se, as ações estão abrindo. E dentro do bololô do Ibov, existem dois carinhas que são os dois principais papéis da nossa bolsa. Que eu acho que só os dois juntos dá mais de 25%. Eu não sei como é que está o cálculo agora, tem que dar uma olhada. Então vai ser o quê? Um puxando para o lado e outro puxando para o outro. Pode ser um drop, base drop? Pode ser. Mas é preciso entender o que está acontecendo com Vale e Petro depois da abertura. Porque essas duas podem estourar esse mercado para cima aqui e o mercado inverter. Se a galerinha dos bancos ficarem na moita, Vale e Petro faz o resto do trabalho. E faz bonito. Então, tomem cuidado em relação a querer vender, porque a macro está dizendo venda. Espera o à vista abrir. Você teve uma manipulação linda aqui, ó. Linda. Aí agora você teve uma outra manipulação aqui, ó. E o mercado está testando esse candle gigantesco de baixa aqui, que é a demanda do confirmation entry. Se o mercado quebrar esse topo, já vai ser um break of structure, depois de uma manipulação de fundo. A volta pode gerar uma boa oportunidade de continuidade. Beleza? Acho que eu falei demais. Eu vou abrir para vocês aqui, aberto, na verdade está aberto aí para vocês. Se vocês querem fazer algum tipo de comentário, alguma pergunta, falem que eu respondo vocês aí antes de encerrar esse chamado. Falei tanto que meu café esfriou. Fiquem à vontade. Pode falar, nem que seja para xingar. Não, xingar não também, né? Não fiz nada para vocês, pô. Fale o nome, por favor, aí. Fala, Emerson, querido. Eu vou... Isso. Uhum. A mentoria funciona da seguinte forma. Já vai. Não tem nada a ver que eu viajei aqui. A mentoria é o seguinte, Emerson. Eu tô aberto. Eu tô aberto. Minha mulher passou aqui, foi mal. Eu tô aberto aqui com o formulário, tá? Da mesma forma que eu fiz na anterior, eu abri um formulário para entender o interesse de vocês, tá? Mas principalmente para entender o nível de conhecimento de vocês, para saber como que eu vou modelar a mentoria, como que eu vou desenhar a mentoria, o que que eu vou abordar. Lógico que eu vou abordar de tudo um pouco, né? Porque não dá para abordar profundamente tudo, vai ser algo muito mais operacional. A primeira semana a gente fala de teoria, a gente conversa de SMC, conversa de footprint, conversa de macro, monta a tela, monta layout. Cara, é todo um estudo mais massivo naquela primeira semana.
mas é preciso, porque vocês precisam ser imersos no meu movimento, no meu mundo de operação, não, a minha forma de ler o mercado, então vocês precisam estar imersos nisso. Então eu até falo aí pra galera da anterior, se possível, deixa até a cor igual, porque isso facilita. Depois vocês mudam a cor, não tem problema, mas se possível, deixa até a cor igual, o layout igual, tudo igual, pra gente poder entender e ler o mercado da mesma forma, tá? Então, como ela é composta? A primeira semana de teoria, porém a teoria desse jeito que vocês viram aqui, ó. Essa teoria que vocês estão vendo aqui. É o mercado funcionando, é desenhando cenários, desenhando as possíveis possibilidades, já dentro da teoria, colocando prática e entendendo os movimentos, falando o porquê. Essa é a pegada da mentoria. Mercado ao vivo, rolando, funcionando, fazendo junto. E aí a segunda semana, logicamente, depois que vocês tiverem todas as ferramentas, todos os indicadores, todas as regras de coloração, tudo que eu utilizo, a minha tela, meu layout, tudo pronto, aí a gente parte para uma semana de operacional. E aí é fazendo mesmo, buscando oportunidades e fazendo junto, operando junto. Ó, vamos entrar assim, por isso, por isso, por isso, porque isso está assim, 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 e isso aqui mostra isso, isso, isso. E aí você tem todo esse acompanhamento de perto. Aí é pegar na mão mesmo, acompanhar do lado e fazer junto. Quando eu falei assim que a mentoria, o que o trader paga? Ele paga pela exclusividade. A exclusividade de estar do lado dele, fazendo com ele em real time, ele perguntando em real time, eu respondendo em real time. E acompanhando esse cara. Vamos acompanhar, vamos ficar. Assim, acaba virando uma comunidade, tá? Os meus grupos dos mentorados, cara, os caras são muito amigos meus até hoje, a gente conversa até hoje, bate papo até hoje, eu escuto muito eles, aprendo com eles. O Jonathan tá aqui na chamada. O Jonathan é um cara que manja muito de macro. Manja muito de macro, cara. O cara faz umas análises de macro muito fera. Essa questão de pré-market, aftermarket, cara. A abertura, assim. Cara, então essa galera acaba se tornando uma comunidade. Então vocês vão ter esse meu acompanhamento praticamente aí enquanto eu estiver na tela aqui, vocês estão comigo. É essa exclusividade que paga. O trader paga por exclusividade. Por quê? A forma que eu opero, logicamente que não nos mínimos detalhes, ela está no YouTube. Ela está no YouTube. Mas essa exclusividade de estar do teu lado, pegar na tua mão, fazer com você, falar, ó, Deco, você tá certo, tá errado, corrige isso, arruma isso, mexe aqui, mexe lá. E logicamente, ter toda essa atualização, se porventura passar alguma atualização dentro dos indicadores de macroeconomia, de correlação que eu utilizo, leitura de fluxo, tudo isso também o trader automaticamente recebe essas atualizações. Inclusive quem já fez a mentoria, tá? Também recebe automaticamente. Então é isso que é a mentoria, um acompanhamento exclusivo do teu lado, com mão na mão, bem romântico, tocando música da Whitney Houston. É assim, isso é mentoria, isso é acompanhamento, tá? Eu estou estudando a adesão de vocês, por isso o formulário, porque se não tiver adesão não tem mentoria. E interpretando as respostas para entender o nível de cada um de vocês interessados, para poder moldar a mentoria da melhor forma que eu atenda aos objetivos de vocês. Beleza? Por isso que ainda não tem nem data. Não tem data. Eu estou coletando dados. Provavelmente, se rolar, vai ser no mês que vem. Assim como foi, acho que o do ano passado foi em abril também, se eu não me engano. Beleza? É, Emerson Felinto. Ó, é Felinto. Que chique, hein, cara? Você é chique, hein, bichão? Aí como é que vai ser? Você já tem preço? Vai ser. Não, não tem um valor não, mas vai ser igual ao do ano passado. Bem provável. Cara, é o seguinte. Ontem, antes de ontem, um contato falou comigo. Foi você? Não, O cara disse que não, mentira. Fake news. R$ 800, Ai! R$ 800 pra fazer uma operação lá em Chau, SP, ia voltar a R$ 800. Cai- Uma coisa errada, né? Tem várias coisas erradas. Eu já ia estar saindo. Cara, tá demais, cara. Tá demais. Deixa eu aproveitar que você vai fazer a live amanhã. Ó, eu vou deixar bem claro aqui. Como isso aqui vai pro YouTube, eu vou deixar bem claro. Eu não mando proposta de investimento, de operação, de merda nenhuma. Se não for por áudio.
Ninguém pode mandar áudio no grupo, só eu. É bloqueado mandar áudio. Já ouvi você falar isso aí. Por isso que eu. O grupo eu já bloqueio pra isso. Eu já bloqueei link, bloqueei um monte de coisa no grupo, porque tá. Cara, toda semana tem um azarento se passando por mim querendo extrair dinheiro de vocês. Ah, é promessa de 5 vezes o risco numa operação, é um projetinho de não sei o que, é o grupinho do não sei da onde. Mano, chegou com esse papo, bloqueia. Não vai ser eu. Não, não é meu, eu não vou fazer isso, cara. Eu não vou fazer isso. Tô falando aqui pra vocês, eu não faço isso. Não é o meu perfil. Chegou com esse papinho furado, bloque. Bloqueia na lata. E se o nome dele tiver no grupo aqui, você já me avisa, Deco. Esse nome aqui, ó, tentou isso aqui, eu já denuncio aqui e bane o cara do grupo. Eu não faço isso. E o que eu faço vai estar em áudio no grupo, em áudio, e vai estar no meu Instagram verificado. Se não tiver nisso, cara, é golpe. Mais alguma coisa, jovens? Cara, outra dúvida, a minha maior dificuldade, como você deu uma breve explicada aí com tudo, eu tenho essa dificuldade de entrada. Eu analiso certinho a entrada, faço a marcação, mas na hora de clicar eu entro errado. Não sei o que, não consigo corrigir isso aí. Emerson, não tem, ó, não tem segredo. Você viu que o mercado caiu. Se você consegue identificar isso aqui, você tem duas possibilidades. A primeira, o Fair Value Gap, e a segunda, o último ponto. Isso aqui é o básico, é o basicão. Beleza. Como já é uma estrutura do menor time frame que você opera, ou seja, é uma estrutura do M1, isso aqui já é Confirmation Entry. Logo, a volta do preço nessas regiões, seja do Fair Value Gap ou do bloco de interesse, é no toque. Tocou, comprou. Então não tem segredo, velho. É pendurar a ordem e pagar o risco. O que acontece na maioria das vezes é que o trader fica com medo. Já fez a leitura, identificou o cenário, identificou o ponto, identificou tudo, marquei tudo e fica com medo de entrar. Aí ele não entra. Presta atenção. Aí o cara não entra. Aí ele marcou o Fair Value Gap aqui, marcou tudo bonitinho, né? Igual tava aqui marcado, e o cara não entrou. Ele não entra, e aí ele vê o mercado indo embora. Aí o que bate nele? O arrependimento. Não, 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 não vai embora, eu vou entrar. Aí ele entra aqui. Aí ele quer entrar aqui. Aí ele quer entrar aqui. Aí, meu amigo, já era. Você tem que entrar onde você determinou. Cara, se eu vou comprar, se fizer isso, 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 eu compro. Se fizer isso, 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 eu vendo. Fez isso, isso, isso? Fez. Quais são os pontos que o método fala? Fair Value Gap, muito fluxo, muito volume, nó de interesse, bloco. Acabou. Voltou aqui é compra. Como? Pendura a ordenzinha. O máximo vai acontecer é de estopar, velho. E se estopar, acabou. Pronto, estopou. Volta amanhã. Já era, velho. Não é sobre ficar na loucura. Pode falar. E em relação ao break-even, porque essa semana inteira eu tô colocando no break-even, aí me tira antes e dá no alto. Antes de 3 eu não ponho. 3 vezes o risco. Eu não ponho. Ou eu saio fora. Quando chega em 3 vezes o risco, é duas decisões. Ou vou sair fora, ou vou pôr no zero. Antes disso, mano, deixa o pau torar. Aceita. Entrei nessa do Fair Value Gap e me tirou no zero. Aceita, mano. Aceita, porque isso aí é foda. É foda. Quando vai embora, beleza. Nossa, fui zica. Quando volta, é esse arrependimento da desgraça. E é triste o arrependimento, porque aí depois você entra num loop maluco, você quer se vingar. Aí entra o trade da vingança. Entrou a vingança, já era. É morte. Agora, quando eu tô muito pesado, com 2 vezes o risco eu dou parcial. Parcial antes de 2 vezes, esquece. Então, break-even só depois de 3. Parcial só depois de 2. Ou a gente vai fazer a questão do X1, que eu explico na mentoria lá, que dá pra fazer também, pra pegar essa questão do X1 aí. E aí depois eu falo com mais calma com vocês em relação a isso, que meu horário já foi embora. Mais alguma coisa, queridos? Podemos câmbio desligo? Não esquenta a cabeça, o grupo tá aí. Quando a dúvida surgir, vocês mandam que eu respondo sem problema nenhum. Eu costumo dizer que dúvida é algo que aparece quando a gente não está mais na tela. É sempre assim.
Quando não tem ninguém para responder, a dúvida vem, normal. Mas foi bom o bate-papo aqui com vocês. Agradeço todos vocês que puderam estar aqui. Bastante gente veio, né? Poxa, achei que não ia vir tanto não, mas veio bastante gente. Tá legal. Muitos não puderam vir, sem problema. Eu vou deixar isso aqui salvo no YouTube, tá bom? Para que vocês possam reassistir quantas vezes for preciso. Tudo bem, meus amigos? Ficamos por aqui, ó. O mercado quebrou, né? Quebrou, dando continuidade ao movimento de queda. Você pode identificar isso aqui como um sweep de liquidez, ok? Deste fundo. E a história se repete. A história se repete. Ele chegou a segurar no Fair Value Gap e pagou 3 vezes o risco do Fair Value Gap. Chegou a segurar no 50%, não chegou a pagar 3 vezes. Infelizmente, esse aqui eu teria estopado porque eu não ia ter colocado no zero ainda, tá? Não ia ter pus no zero ainda, ia estar pagando ali 1,5 o risco, tal, 2 vezes, ia voltar e ia estopar. Pô, Deck, mas foi 2 vezes ali e estopou? É. Uai, e daí? É isso aí. É dessa forma que eu opero. Agora, se eu tivesse aqui, pô, 30, 40 contratos, beleza, aqui você vai soltar 15, 20 contratos, e aí deixa o pau torar pra ver. Voltou e tirou aqui? Beleza, 0 a 0. Beleza? Com 2 vezes o risco, lógico. Mas aí, ó, o que fica para nós aqui? Um sweep de liquidez, o mercado varreu liquidez interna e a partir do momento dessa varredura, ele gera a nova mínima aqui embaixo. Obviamente que quando esse topo for perdido, vai ser um excelente change of character. Isso pode ser uma manipulação do à vista, o mercado romper isso para cima, volta a testar e te dá uma compra maravilhosa, tá? Deco, não, quero vender. Se você quer vender, automaticamente você tem que vender na estrutura de mercado rápido de 1 minuto, porque a venda principal está lá em cima. E se a gente está entendendo que isso pode ser um drop, base drop, o mercado acabou de sair da base. E como é que ele sai da base? Sai da base manipulando liquidez interna aqui e quebrando esse fundo aqui. Tá? Aí você pode identificar isso como um break of structure porque o micro choque foi feito aqui. E o que você tem aqui? O nó de volume principal e o bloco da extremidade. Preciso marcar o nó de volume principal? Não, porque ele está aqui já. Ó. Então esse aqui é o próximo ponto de parada para o preço, se os vendedores quiserem continuar esse movimento. E no meio do caminho você tem um micro Fair Value Gap abertinho aqui. Ó. Valeu, meus queridos. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Nos vemos qualquer hora nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Abraço, jovens.